Meus queridos, bom dia. Tudo bem? Muito bem, bom dia, bom dia. Então vamos lá, né? E aí surge, né, o Charles Robert Darwin, né? Aí o Darwin novinho, né? Aí ele mais mocinho, antes de fazer a viagem dele. Veja que ele também morreu em 1882, né? Logo depois do Lamarck e tudo mais, mas ele ainda não conhecia os trabalhos de Mendel, não sabia genética, tá? Não tinha muito conhecimento de divisão celular, mitose e meiose, tá? Mesmo estudando medicina, que era mais a parte anatômica, né, o que era célula, etc., não se tinha naquela época, porque era, então Darwin era burrinho? Não, né? É que não se tinha naquela época esse conhecimento. Darwin se destacou muito, né, como botânico e geólogo. Ele gostava muito de botânica e de geologia, né? Mas naquela época você estudava de tudo, tá? Estudava zoologia, botânica, né, lá a fundo quando fazia o curso, né, de medicina, que depois ficou tão grande que teve que ser, né, dividido em especializações. Na verdade, seria ciências naturais, que Darwin gostava bastante, tá? Mas ele sempre gostou. E mais ainda, a gente diz assim, poxa, professor, o Darwin, né, ele teve uma ideia legal. Ele não teve ideia. Na verdade, ele amadureceu ideias, né? O avô de Darwin era um evolucionista. O avô de Darwin gostava muito das premissas do Lamarck. Ele achava que tinha erros, mas ele gostava dessa parte de evolucionismo. E acabou passando essas ideias de evolução para o Darwin. Então, o Darwin herdou do avô essa curiosidade de como as coisas evoluíram. Mas, como Darwin estudou teologia, né, o pai dele, o pai do Darwin, era um pastor de igreja. Tá? Então, era um pastor. Então, Darwin chegou o momento, talvez tenha dito lá, vou seguir os passos do pai, e foi fazer teologia. Não gostou, né? Fez medicina, não gostou. Por que ele não gostou de medicina? Porque Darwin era um cara meio sensível, assim, né? E ele não gostava de ver as pessoas sentindo dor. Como naquela época as cirurgias eram feitas sem anestesia, né, no vivo, os hospitais, as pessoas gritavam, sofriam muito por causa disso. E Darwin não gostava disso. Ele falou, não, até gosto de curar pessoas, mas, né, assim, dessa forma, né, eu não quero. E aí acabou, né, viajando. Tá? O pai dele conseguiu para ele, o pai dele era muito influente, né, naquela época. Darwin também, quando começou a se destacar na faculdade, fez muitos amigos, né, despertou, né, curiosidade do pessoal da ciência, e ele acabou ganhando uma viagem no Beagle. O navio Beagle era um navio da Marinha, tá, Marinha de guerra, mas era um navio topográfico, era um navio que fazia mapas. Então Darwin foi nesse barco, e esse barco levou em 5 anos, né, navegando, há 5 anos. E aí, nesses 5 anos, para fazer a circunnavegação do planeta, Darwin foi juntando informações. É aquela ideia que eu falei para vocês, aquela ideia recorrente que às vezes a gente tem, né? Você tem uma ideia, você não quer seguir aquela ideia, mas cada dia parece que alguma coisa chama a atenção para aquela ideia de novo. Ele não queria escrever nada sobre evolucionismo, porque ele sabia que ia bater contra correntes religiosas. Mas, né, a ideia era recorrente. Então ele acabou escrevendo, né, olha o nome, não esqueçam, gente, do nome do livrinho do Darwin, né, A Origem das Espécies. Tem outros livros que eles vão pôr lá no vestibular, eu já vi gente errar, né, por causa disso, o cara não sabia, né, direitinho lá o nome do livrinho do Darwin. Não pode. O nome do livro do cara é A Origem das Espécies, que ele publicou depois de sua viagem, 20 anos, né, depois da viagem que ele fez. Ó, essa aqui seria, só para vocês terem uma ideia, a viagem que ele fez. Observe que ele passou aqui pelo Brasil. Ó. Inclusive, dizem que a causa da morte do Darwin foi uma doença que ele pegou aqui, né, no Brasil. Tá? E ele acabou, ó, viajando, fazendo essa circunnavegação no globo. E as ideias dentro dele, né, foram se firmando. Quais que eram os
pilares da ideia do Darwin, lembram? As formas de vida surgem de um ancestral que sofreu modificações. Então, o ser sofreu modificações a nível de que ele vai passar essas modificações para um outro ser. Não é que nem o Lamarck, que uso e desuso, né? No caso do Darwin, nós vamos ver que existe uma seleção natural. Aquela seleção natural diz, o ser já nasce com pequenas modificações entre si. E essas pequenas modificações e que faz com que os irmãos não sejam iguais, né, vai fazer o quê? Vai fazer com que um tenha uma maior chance de sobreviver que o outro. Então, o Darwin, né, veja que legal, o Darwin ele começou a observar a própria natureza, ele diz assim, nossa, olha, nasce uma porção de pintinhos, a princípio podem parecer todos iguais, mas quando você começa a olhar mais detalhadamente, né, você vê que eles têm pequenas modificações, eles já nascem com essas modificações. Um irmão não é exatamente igual ao outro. Existem pequenas modificações. E aí o que acontece? Ele começou a notar também que nasciam muitos filhotes, muitos filhos nos seres mais abaixo da gente. Né? Ele pegava lá, vou dar o exemplo da tainha que eu dei para vocês no ano passado, né? Cada tainha põe 5 milhões de ovos, tá? Para serem fecundados. Você já pensou se os 5 milhões sobrevivessem? Você teria um tanque, um casal de tainha, que você ia vender a R$1 cada uma, e no final das contas você ia ter o quê? 5 milhões. Né? E então, veja, não acontece isso. Vou fazer, profe, eu vou ficar rico aí. Né? Não acontece. Então Darwin começou a ver isso. Nascem mais seres que a própria natureza pode criar. E esses seres nascem com pequenas modificações entre si. Né? Não são idênticos, tem pequenas diferenças entre um e outro. E mais ainda, a seleção natural vai fazer com que o mais apto, só os mais aptos, né, consigam sobreviver. Aqueles que nascem com alguma coisa que não é boa para sobreviver, naquele momento, eles se extinguem. Tá? Então, de novo, nascem mais seres que a natureza pode alimentar. O que seleciona quem sobrevive? A seleção natural. Como que a seleção faz isso? O mais bem adaptado para aquela hora, para aquele local, sobrevive. O seu irmão, que não tem as condições adequadas para isso, acaba morrendo. A natureza não tem dó. Só os mais bem preparados conseguem sobreviver. Essas são as premissas do Darwin, que ele chegou depois de 20 anos, né, estudando suas anotações, mais alguns outros cientistas, né, que apareceram ali para contar essa história. E ele fez uma teoria que modificou o mundo, né? A teoria da evolução, a teoria em que explica-se, de uma certa forma, como os seres vão se modificando através de gerações, né? Como isso vai acontecendo. Ele explica o pescoço da girafa dessa forma, ó. As girafinhas nasciam, todas elas lá, irmãozinhos, opa, vamos comer folhinha, vamos, e chegavam lá, tá, para comer as folhinhas. Quem alcançava as folhinhas? Aquele que já nasceu com o pescoço um pouquinho maior. Veja, não é porque ela precisou do pescoço maior, que o pescoço... Não, ela já nascia acidentalmente. Ela levou, a gente diz assim, ó, entre aspas, a sorte de ter nascido com o pescoço um pouquinho maior do que os seus irmãos. Essa conseguia comer as folhinhas, ou mais folhinhas. Os seus irmãos comiam menos. Se comiam menos, eram, digamos assim, malnutridos. Se eram malnutridos, pegavam doenças mais fáceis. Se pegavam doenças mais fáceis, as chances deles morrerem eram maior. Quem sobreviveu?
O pescoçudo, prof. Então, o pescoçudo encontrava uma outra pescoçuda, né? Os dois acabavam acasalando e geravam filhotes. Dentro desses filhotes, lembram lá da altura que a gente estudou em genética? Existe aquela variação, né? Então, os filhotes nasciam, alguns com a mesma altura do pai, outros mais baixinhos, né? E outros um pouquinho maiores dos pais. Se as árvores estivessem se desenvolvendo, crescendo, ou mesmo que não, né? Mas mesmo assim, aqueles de pescoço maior comeriam mais folhas, teriam uma nutrição melhor do que os seus irmãos. E para o Darwin, isso foi acontecendo por milhares de gerações. E essas gerações, então, se sucedendo, foram fazendo com que, né, o pescoço ou a espécie girafa tivesse a cada geração, né, melhores chances dos maiores sobreviver, e foi ficando com o pescoço maior. Certo? Não fez tudo isso sozinho, tá? Ele sofreu a influência de alguns amigos, alguns pesquisadores, como Lyell. Lyell era um amigo de Darwin que estudava fóssil, tá? E eles eram muito amigos, e o Lyell ficava cutucando o Darwin. Olha aí, ó, os fósseis aí, ó, os fósseis. Né? Ó, eu consigo pôr aqui do ladinho um fóssil do outro aqui, e consigo ver as modificações que tem de um ser para o outro aqui por centenas de anos. Né? Então, o Lyell influenciou também o Darwin. O Malthus, que era um matemático que na época falava que o alimento estava crescendo em proporção aritmética, enquanto que os seres humanos estavam crescendo em proporção geométrica. Então, o Malthus falava que dentro de tanto tempo a espécie humana começaria a morrer de fome, porque o alimento não estava crescendo na mesma velocidade que os seres humanos. Isso influenciou muito o Darwin, principalmente nas ideias lá que o Malthus mostrava de que realmente a natureza ela produz muitos seres, né, de uma vez só, mas que não tem comida para todo mundo. Então, muitos vão morrer no caminho aí. Tá? Isso influenciou o Darwin também. Malthus errou, né, nas pesquisas. As pesquisas dele eram excelentes. Pegava os gráficos, tabela, tudo, estava tudo joinha, joinha. Só que Malthus esqueceu de considerar, né, que a cada geração dos seres humanos, tecnologias novas de plantar acabavam surgindo. Então, não chegamos no ponto em que Malthus falava lá que, ponto crítico, né, em que a quantidade de seres humanos no planeta seria maior do que o alimento plantado. Tá? E o próprio estudo, né, do Darwin, que era um geógrafo, um biólogo, então ele fazia estudos de biologia, de geografia, de solo, etc. Tá? Tem uma história do Darwin que, quando ele veio para a Argentina, ele conseguiu encontrar, né, um fóssil da preguiça gigante, tem até hoje na Argentina, né? E comparou com o tamanho de um tatu atual, né? Então, isso também chamou muito a atenção do Darwin durante as suas viagens no Beagle, né? Mas vocês sabem que a principal... Bom, aqui é só da girafinha, né? Eu tinha contado para vocês. Mas a principal influência do Darwin foi as Galápagos. Nas Ilhas Galápagos, que é um arquipélago cheio de ilhazinhas, né? Ele conseguiu ver que em cada ilha, conforme as condições, uma mesma espécie sofria modificações para poder se alimentar. Algumas ilhas não tinham água, outras ilhas tinham, algumas ilhas eram desérticas, e o mesmo tendilhão, o mesmo pássaro que habitava as ilhas, sofria modificações. As ilhas eram todas juntas, segundo o estudo geológico do Darwin, e quando elas se esfacelaram, formando esse arquipélago, os tendilhões ficaram presos nessa ilha. E aí o que acontecia? Aquelas modificações, né, os mais aptos acabavam sobrevivendo, e depois, quando Darwin chegou lá, ele via que, dependendo da ilha, ele tinha o tendilhão, mas já modificado, bico diferente, pezinho diferente, dependendo do tipo de alimentação que tinha naquela ilha para ele sobreviver. Como as ilhas estavam muito longe, o tendilhão não voa muito, né? Eles ficaram retidos dentro da ilha. Ele estudou também as tartarugas das Galápagos, aquelas tartarugas gigantonas que vocês veem em filme, né? Fica sentado em cima da tartaruga e a tartaruga vai andando.
né? Ele viu que em algumas ilhas eles tinham um desenho da casca também diferente um do outro. Ele fez um estudo sobre isso lá, né? Está no livrinho dele lá. Tranquilo? Então, essas duas premissas, esses dois evolucionistas, vocês têm que conhecer o Lamarck e a girafinha lá, o Darwin e o exemplo da girafinha. Não nem dizer que o Darwin, coitado, né, quando fez a sua teoria, ele ficou por 20 anos guardando a teoria dele. E ele sabia que ia ter problemas, né? E teve. Aqui vocês estão vendo uma charge, logo depois que ele publicou A Origem das Espécies, foi 1.300 aproximadamente livros, que venderam tudo no mesmo dia, e as publicações subsequentes também. Só que teve gente que não soube interpretar, né? Falava que Darwin dizia que o homem teve a sua origem no macaco. Gente, Darwin, em lugar nenhum do livro dele, fala isso. Tá? Darwin não diz que nós descendemos do macaco. Darwin diz que nós temos um ancestral em comum. Tá? Nós temos um ancestral que pegou um determinado desvio e chegou até nós. Um outro pegou um outro desvio e chegou até os macaquinhos. Né? Os macaquinhos são muito mais velhos que a gente. Se a gente derivasse do macaco, né, se o ser humano tivesse sua origem no macaco, significa que os macaquinhos lá estão, daqui a pouco nasce um nenenzinho humano no meio deles, né? Porque a gente deriva deles. Então, por que pararam de fabricar seres humanos, né? Então, até hoje, os macaquinhos estariam produzindo um ser humano. E você sabe que isso não acontece. Né? Então, ele nunca disse, guardem isso lá, né? Existem aquelas figuras que a gente é acostumado a ver, né? De um macaquinho se transformando num outro, daí chega no homem, né? Errado. Se você pôs um chimpanzé aqui no começo, tá errado. A gente não descende, digo, do macaquinho, né? É uma outra coisa. Tranquilo, meus queridos? Então, chega por hoje. Tranquilo, meus queridos? Até daqui a pouco.